É difícil, viu, de continuar, mas graças a Deus que, quando eu digo sem família, não é que não teve filho, não é que não gerou, não, eu digo família assim destruída, né? Mas mesmo estando longe, mas tem uma família na presença de Deus. Amém, Deus Jesus. abençoe. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, amados? Amém? Trouxe o copo, não? Pastor Adonias leu no Salmo 128. Amém. E eu vos convido para lermos no Salmo de número 127. Amém. É o tema da apostila, do livreto, e certamente é o que Deus tem colocado no nosso coração, irá ser repassado para os irmãos, e eu creio que você tem nesta tarde algo da parte de Deus a receber. Glória a Jesus. Amados, abra no Salmo 127. Epígrafe do Salmo fala o seguinte: a introdução do Salmo diz assim, título: segurança, prosperidade e fidelidade vem de Deus somente da parte de Deus. É um Salmo de Salomão. Amém? Eu vou fazer assim, eu vou ler o primeiro verso, aí os irmãos vão ler o segundo, eu vou ler o terceiro, aí sucessivamente, tá bom? Todos acharam, né? Quem tem Bíblia achou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o seu sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Fecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Todos. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Querido Deus e Pai, mais uma vez na tua presença, nós oramos nesta tarde, pedindo a direção e graça do Espírito Santo, e que se faça, Senhor, para que possamos entender tua palavra. Abra o entendimento para entendermos, o coração para compreendermos e fazermos o que tu queres. Pare, Senhor, a tua vontade. Não deixa que as rapinas dos céus, que são simbolizadas pelos espíritos malignos que sobrevoam, Senhor, a atmosfera celestial, não deixa eles minarem, comerem a semente que vai ser lançada nessa tarde. Deus, não deixa a semente cair apenas na beira do caminho para que elas venham comer, mas que caia em boa terra, e a boa terra é o coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema nessa tarde é família, mas antes de falar sobre a família que está baseada nesse salmo, eu quero primeiro dizer alguma coisa aqui sobre a família, né? Antes de nós adentrar no assunto da apostila, né? Eu quero falar o seguinte: esse salmo aqui, ele é um salmo, segundo o texto diz, é um salmo cântico dos degraus, é um cântico de Salomão. Salomão, ele começa escrevendo, dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém? E eu poderia aqui classificar ou qualificar quem são os edificadores da casa, os edificadores de um lar. Por exemplo, o primeiro edificador nós podemos qualificar como sendo o próprio Deus. O segundo edificador poderemos qualificar como seja o próprio Jesus. O terceiro
edificador nós podemos qualificar como sendo o próprio Espírito Santo, que são as principais ferramentas, os instrumentos, não é, necessário para que uma casa seja totalmente edificada. Mas existem outros tipos de edificadores, por exemplo, a mãe, o pai, são dois edificadores. Outros edificadores, o pastor da igreja é um edificador de casa também. A esposa do pastor é uma outra pessoa que edifica a casa. Uma liderança da mocidade é um edificador. Uma líder do círculo de oração, enfim, conselheiros, professores, ensinadores, líderes, mestres. Nós poderíamos aqui dar uma infinidade de valores e pessoas que podem ser consideradas como edificadores. O salmista, é claro, quando ele estava falando sobre a edificação, provavelmente ele estava falando talvez de uma fundação material, né, da forma do fundamento, da escavação, das colunas, dos alicerces, das construções, das vigas, de tudo isso. Mas também ele não se referia só sobre isso, ele se referia também sobre a parte espiritual, porque uma casa, na verdade, edificada apenas humanamente falando, apenas materialmente falando, ela é uma casa que pode perdurar algum tempo, mas alguma coisa pode destruir. De repente um vendaval, um terremoto, né, de abala. Se houver um terremoto sísmo, ele vai talvez rachar uma parede, mudar de lugar, derrubar uma casa. Então, se não for o Senhor que evite um terremoto, né, evite de haver um abalo sísmico, né, então ele não vai, essa casa não vai ficar perdurada há muito tempo. Mas no sentido espiritual, o que ele queria dizer aqui é que esta casa, ou seja, o lado cristão, ele precisa ter os fundamentos alicerçados em Deus. Diga comigo, o lado cristão precisa ter os fundamentos alicerçados em Deus. Mas vai lá na sua apostila aí, na página 25, para dar ainda continuidade da ilustração que nós gostaríamos de falar aqui sobre esse salmo. Eu considero o seguinte: por exemplo, uma casa, vamos pegar o material para ilustrar o espiritual. Eu sempre costumo dizer que se nós não entendemos primeiro o material, o natural, não poderemos entender o sobrenatural, o espiritual. E o céu, Jesus, ele disse uma série de parábolas, que formas, métodos que ilustram as coisas do céu. Jesus, ele chega a dizer que se o homem edificar uma casa na areia, o que vai acontecer? Essa casa, ela pode ser abalada. Mas se ele edificar a casa na rocha, essa rocha, ela não vai conseguir ser abalada, porque pode vir as enchentes, as tempestades, né? E essa casa vai ficar açoitada, mas ela vai ficar firme, porque ela foi fundada em cima de uma rocha. Espiritualmente falando, Jesus pega a materialidade do natural para transpor para o espiritual, e começa a dizer que ele queria mostrar, na verdade, que esta rocha é o próprio Jesus. Esta rocha é Deus. A rocha é a palavra de Deus. E Jesus é a pedra da esquina, a pedra angular. Esta pedra da esquina que a Bíblia fala, era uma pedra antiga, que ela era colocada na esquina em forma de cruz, nas construções. Ela era como se fosse um mastro-chefe, vamos dizer assim. Ali tem uma parede, a parede é assim, né? Então ali tem uma quina, um canto. Na fundação da casa, ela era colocada, essa pedra em forma de cruz, para sustentar, ligar justamente as duas paredes. Vinha uma parede, ligava-se no braço de uma cruz, claro que era uma pedra talhada nessa forma, a outra parede vinha e se ligava no outro braço.
Então essa pedra antiga, ela era colocada sempre nas fundações, ela era chamada pedra angular, chamada pedra de esquina. Para o povo naquela época, quem tinha uma fundação com uma casa construída com pedra angular, que era feito justamente dessa forma, e era chamada pedra de esquina, quem tinha uma casa alicerçada assim, era considerada como um edifício, a fundação mais segura daquela época. Quem não tivesse essa pedra angular, essa pedra da esquina, ela era considerada uma construção frágil, uma construção que não tinha segurança. Por isso é que a Bíblia faz a ilustração comparando que Jesus, Paulo diz que Jesus é a pedra angular. Pedro diz que ele é a pedra da esquina, que os edificadores rejeitaram, porque para eles ela serve como pedra de tropeço, não é? Mas para nós é pedra de edificação. Glória a Jesus. Então a construção, Jesus sempre pegava o material para ilustrar o espiritual. Aí eu fiz o seguinte, escrevi assim, na página 25, você vai encontrar aí que tem uma meia página quase toda em branca, mas lá você vai encontrar 1, 2, 3, 4 e 5. Você pode acompanhar na apostila aí. Olha aqui, diz o seguinte: uma construção se precisa usar pelo menos 5 instrumentos básicos. A primeira construção se usa o que? Areia, que mais? Cimento, que mais? Ferro, pedra e o que mais? Água, não é verdade? Cimento, areia, cimento, ferro, pedra e água. Vocês usaram esses instrumentos aqui na construção dessa igreja, irmãos? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Quais são os elementos principais para a construção de uma casa? Vamos lá, primeiro. Eu vou ler aqui e vocês vão dizer. Vamos lá. Areia, cimento, ferro, pedra e água. Eu poderia colocar aqui o barro, mas o barro eu não vou selecionar, porque eu vou qualificar aqui como se o barro fosse a mesma areia. Porque o barro arenoso, por exemplo, terreno arenoso, ele é um barro feito, um terreno com areia e com barro. É um pouco diferente, mas se você for prestar atenção, o solo ele tem várias camadas de tipo de areia, de barro, de solos diferentes. Isso não é o caso. Agora, para pegar o Salmo 127 e trazer para dentro dele essa ilustração, o que representa, por exemplo, a areia? Para edificar uma casa, uma família, um lar na presença de Deus, precisa-se de quê? Uma fundação de uma casa, precisa o quê? Vamos lá, primeiro ponto, areia. Diga comigo, areia. Espera aí, pastor, mas o senhor acabou de dizer há minutos atrás que a areia não é muito importante, porque Jesus disse que não pode ser construída na casa na areia, porque a casa pode ser rachada, destruída. Sim, mas toda a construção tem que ser areia. Se reboca usando areia. O que representa a areia na construção espiritual de uma casa? Aqui para o fundamento. Eu coloquei assim, a dependência de Deus. Porque a areia é exatamente algo necessário, mas é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, ela sozinha não se subsiste. Coloca uma ruma de areia aí só no lugar, sem o ferro, sem o cimento, sem a pedra, para ver o que dá. Lança um balde d'água ou montar um jato com a torneira, o que acontece? A areia vai embora. Diga, a areia vai embora. Então, como a areia ela é algo que é necessário, mas que ela por si própria não subsiste, o que acontece? Essa areia na minha vida representa, numa casa, representa a dependência de Deus. Diga comigo, um lar precisa depender de Deus. De novo, um lar precisa depender de Deus. Existe algum lar que depende de Deus, ou algum lar que não precisa depender de Deus? Quem é o lar que depende de Deus aqui? O meu depende de Deus. Então é a areia que eu vou colocar na minha construção, na minha casa, no meu relacionamento, na minha família. A primeira coisa que eu tenho que entender é que a minha família depende de Deus. Tem que ter
ter areia na construção desse edifício espiritual e material, na vida matrimonial, na vida familiar. A areia representa a dependência de Deus. Primeiro elemento. Segundo elemento que precisa ser ilustrado, o material como espiritual. Numa família precisa de cimento. O que representa o cimento? O cimento faz o quê? Numa construção? União, ele dá a ligadura, ele liga, representa a união. O cimento é o quê? É feito de pedra, é o pó feito da pedra. O cimento é a pedra triturada, moída, vira o pó. Por isso é que quando se passa muito tempo no frio, ela pode novamente virar-se uma pedra. O cimento pode virar-se novamente uma pedra. Então o semente significa, o cimento representa a união que é forte para manter essa família, para manter essa casa. Então já temos aí dois elementos. O primeiro, areia, dependência de Deus. Cimento, que junta-se com areia, e aí a areia com cimento já fica o quê? Unida, não fica forte? E bota aí um cimento com areia, molha e faz um piso ali na calçada, como fica, tá lá na casa do pastor aqui tem ali, olha. Fica forte, que é uma beleza. Pode vir chuva, pode vir tudo. Você só arranca se for com marreta, viu? E olhe lá que se botar muito semente, nem a marreta arranca. É preciso um trator. Então, a dependência é a areia de Deus. Dependência de Deus. O cimento é a unidade, a união. Já imaginou uma família unida? Como ela se torna forte na presença de Jesus? Uma família unida, com laços unidos, nem o diabo pode quebrar, meus irmãos. Glória a Deus. E o que Satanás tem feito nos últimos dias é tentar justamente arrancar esta areia, ou seja, fazer com que as pessoas, famílias entendam que eles não precisam de Deus nas suas casas, nas suas famílias. Eles têm dinheiro, o que eles precisam de dinheiro, eles precisam de sexo, eles precisam de fama, e deixa a areia de lado. Mas que a areia é importante, não depende de Deus. Eu já vi alguém dizer assim: eu não preciso de Deus para viver, não. Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho minha caminhonete, eu tenho meu carro, eu tenho dinheiro no banco. Para que Deus? Eu tenho saúde, para que Deus? Eu digo, para Ele não te matar agorinha, porque se Ele quisesse, te fulminaria nesse momento. Ele é tão bom que nem está ligando para o que você está falando, porque se fosse que nem eu, já tinha te matar. Deus é bom demais, não é, irmão? Deus é bom demais. Aleluia. Por isso é que a Bíblia diz que o Senhor é bom e eterna a sua benignidade. A sua benignidade é para sempre. Então nós temos aí os primeiros elementos: areia, que é a dependência. O segundo, cimento. Temos o terceiro. Qual é o terceiro? Ferro. O que é que representa o ferro na sua casa, na sua família? Olha, a palavra da leitura é: se o Senhor não edificar a casa. O ferro representa a palavra de Deus que dá sustentabilidade. Diga comigo: na minha casa, na minha família, eu preciso da sustentabilidade, que é a palavra de Deus. Infelizmente, em algumas casas se ouve muita coisa durante o dia, menos a palavra de Deus. Pastor, eu vou contar eu gosto de pregar. Alguém perguntou para mim, quando viu esse sistema desse: pastor, você primeiro prega para viver, ou você vive primeiro para pregar? Eu digo: meu filho, primeiro eu tenho que viver, porque se eu pregar sem viver, eu sou hipócrita. Eu não posso ensinar o que eu não aprendi, eu não posso ensinar o que eu não sei. Então todos os temas que os senhores veem aqui são experiências já vividas durante o longo da vida espiritual, da vida com Deus. Tá? Então eu cheguei numa certa família, numa casa, até num obreiro, aí na Ilha do Marajó. Irmãos, lá a televisão era ligada o dia inteiro, quase 24 horas. Lá se escutava tudo. E a igreja era ao lado da casa, e nós íamos pregar à noite. E eu fiquei lá mais ou menos, acho que se não me lembro, uma semana ou foi mais, não foi, minha filha, lá? E lá nós rodamos todas as congregações do campo, porque o irmão tem um barco muito grande. E aí quando chega na semana da ceia nas congregações, ele separa uma semana do mês só para cear, para fazer ceia nas congregações. E tem muitas congregações. Aí ele começa
vai da menor, da mais perto para mais longe. E no último dia é a ceia na geral, na sede. Mas lá na casa do pastor não se ouvia nada de Deus, era só televisão. E os filhos, um bocado de filho rebelde, um bocado desviado, um bocado para lá, outros para lá e para cá, tudo. Irmão, era um movimento, entra e sai, ninguém parava para ouvir nada. Eu gosto muito de orar, então quando eu ando mais estudando o Edenildo, a gente ora pelo menos 1 hora, todas as vezes no trabalho. E porque o nosso projeto é 3 vezes por dia, mas quando tem lugar que não dá para orar nem 1 vez por dia, tá? Mas a gente faz um jeitinho de pelo menos cantar uma meia hora, orar, dá um jeito. Mas lá, meu irmão, a gente pediu permissão, nós entramos para dentro de um quarto, nos trancamos, eu, minha esposa e o casal de cantor que vai virar para cá, e nós estávamos orando, e o Senhor disse para mim: reúne toda a família, chama o meu servo e reúne toda a família. E tinha um dos filhos lá dele, rebelde terrível, e esse disse que era o único que nunca na vida se reunia com a família. E ele disse que já fazia muitos anos que tentavam reunir essa família para fazer um louvor, para fazer uma oração, e ninguém conseguia. E aí uma irmã deles até disse: pastor, o senhor pode até conseguir, mas é difícil, o senhor será o primeiro a conseguir isso. Eu digo: irmão, se eu não conseguir, eu não consigo sozinho, mas Jesus vai conseguir. Foi luta. Quando nós conseguimos reunir, já era 5 horas da tarde, todo mundo, quase que não dava, mas conseguimos, em nome de Jesus. E juntou todo mundo, o pastor, a esposa, os filhos, até o rebeldezão que não era crente, e todo mundo. E lá nós tivemos um período de louvor, um período de oração, um período de adoração. Tinha gente lá que eu nem sabia que estava desviado, porque achava que era crente, que estava no meio do povo. E lá nós ministramos uma palavra. Eu disse: irmãos, a palavra de Deus tem que estar dentro da casa do crente. Aleluia. Os filhos têm que ouvir a palavra do Senhor dentro da casa dele, dos pais. Então dá tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Então naquela tarde nós oramos, já terminamos, já era de noite, que era um dia que não tinha culto, foi bom por isso. Então quando nós terminamos, já tinha aí uns 2 ou 3, se não me engano, não falha a memória, reconciliado, e os outros tudo vieram, choraram, se ajoelharam, nós oramos, mas conseguimos naquele dia, toda a família ouviu a palavra de Deus naquela casa. Então, irmãos, se nós não colocarmos o ferro na construção, ela fica uma construção boa, ou não fica? Uma construção sem tijolo, com cimento, com areia é bom, mas não é melhor botar o ferro? Sim ou não? Hein? Firma-se mais. A pessoa, uma igreja desse tamanho, só com tijolo e areia e cimento, não dá para segurar o peso da telha, que é muito grande. A cobertura vem de cima, então a casa tem que estar protegida. Então eu preciso de quê? Da areia. Vamos lá, eu preciso da areia. O que é areia? O que é areia? Dependência de... Olha, irmãos, durante tudo o que eu falar aqui, se vocês conseguirem, para mim, se vocês fixar pelo menos essas 5 coisas no coração, eu já vou ficar feliz. Então a areia é a dependência de Deus. A pedra representa o quê? A união. E o cimento é o quê? É o que dá a sustentação, é a palavra de Deus. Aleluia. Quando o crente está com o coração cheio da palavra, ele fica um crente forte, um crente saudável, um crente sadio e abençoado e vitorioso na presença do Senhor Jesus. Não tem demônio que arranque ele da pedra da esquina, porque ele está dependente de Deus, ele está em união na sua casa com a igreja e com Deus, e ele está fortificado pela palavra de Deus. Por isso é que João diz: vós sois fortes, porque tende vencido o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Aleluia. Crente com o coração cheio da Bíblia é um crente abençoado. Aleluia. Por isso é que Salomão diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Não adianta o pastor pregar, não adianta a líder de mocidade pregar, não adianta o pai e a mãe falar, se o principal disto não tiver no meio, que é Deus. Se o edificador principal,
que é o Senhor, não estiver, você vai falar, você vai dizer muita coisa, mas não vai acontecer nada, porque as pessoas precisam entender que o dono da edificação é o dono do arquiteto supremo, o Deus Criador. Esse é o principal. Quarta coisa, para edificar uma construção se usa o que também? Pedra. O que representa a pedra? Está na sua apostila aí. O que representa a pedra? Representa Jesus, a pedra da esquina. Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios que ele é a pedra, ou seja, ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Nós somos, na verdade, arquitetado em cima da rocha. Aleluia, glória a Deus. E a rocha é Jesus. E o Salmo 40 diz que o Senhor pega a gente, não é? Tira do charco de lodo e firma os pés aonde? Na areia, na lama, aonde? Na rocha. A rocha é Jesus. Diga comigo, a rocha é Jesus. Outra vez, diga, a rocha é Jesus. Se você está com seus pés firmados em Jesus, você está firme e estará sendo feliz. Em quinto lugar, tem uma coisa aqui que nós não podemos deixar para lá. O que é? Água. Ai, irmão, sem a água não dá não. É difícil sem água, não é? Verdade. Eu sempre digo que a água, ela representa a alegria. Você quer ver uma casa triste e falta de água, aí já acaba tudo. Não tem água para fazer comida, não tem água para fazer o café pela manhã, não tem água para lavar roupa, não tem água para poder lavar o banheiro. O principal, não tem água para banhar os meninos para ir para a escola, não tem água para fazer o suco, não tem água para fazer o leite, não é? A vitamina, que às vezes quando não tem o leite líquido para esse lá, na cidade acontece muito. Aqui não, no sertão, que tudo já tem o leite do gadinho, né? Fresquinho, mas quando lá não tem o leite, a gente usa o leite em pó, mas tem que botar a água para poder fazer a vitamina no liquidificador. A água representa a alegria. Na hora que chega a água, todo mundo fica feliz. Aleluia. Todo mundo fica alegre. O corpo do homem é constituído entre 50% a 70% de água. O mundo, quando foi construído por Deus, dizem aí os cientistas que existem 3 partes d'água e uma de terra. Então, a maioria da existência da terra, da vida, é composta d'água. Então, a água é tão profunda que Jesus pega essa qualidade da água no material e ele traduz para o espiritual. Ele pega essa água e ele faz uma simbologia, não é, do Espírito Santo. É um tipo do Espírito Santo, é uma representação. Então a água representa a alegria, representa o Espírito Santo. E Jesus mesmo disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão no seu ventre rios de água viva que saltarão para a vida eterna. E o versículo acrescenta, diz: e lhes dizia isto acerca do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No início que Deus criou o mundo, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava onde? Sobre as águas. Então, meus irmãos, construção sem água não funciona. A água aqui representa o Espírito de Deus. Diga: a água é necessária numa construção. Diga: a água é primordial numa construção. E na minha família, diga: na minha família não pode viver sem a água, porque a água ela limpa, a água ela lava, a água purifica, a água mata a sede, dessedenta o sedento. Aleluia, glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pronto, então aqui é a introdução praticamente, né, do que nós queremos falar nessa tarde. Vamos lá, diga: a minha família depende da areia, dependência de Deus. A minha família depende do cimento, é a união. Diga: a minha família depende do ferro, é a palavra de Deus presente. E a família depende
da pedra representa a fundação principal, Jesus Cristo. E em último lugar, a família depende do Espírito Santo de Deus, depende da água. Então agora vem aqui, olha: areia, cimento, ferro, pedra e água. Pronto, está feito a massa, o concreto, tudo para colocar os tijolos e começar a edificar a casa na presença de Deus. Mas agora, meus irmãos, eu queria dar essa introdução aqui, falando sobre esse Salmo 127. Mas antes de passar para outro assunto aqui, ou continuar, mas baseado tudo na apostila, eu queria dizer para os irmãos uma coisa que me chama a atenção aqui. É quando o Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Alguém aqui já viu falar o que significa essa palavra aljava? Vocês já procuraram, já ouviram falar essa palavra muitas vezes na Bíblia, né? Mas assim, ainda não procurou descobrir no dicionário. O povo diz que o Aurélio é o dicionário dos burros. Isso é uma ignorância muito grande. Pelo contrário, é uma orientação dos sábios. Burro não, quem é sábio vai lá buscar, não é? Essa palavra aljava, no Antigo Testamento, aljava era como uma espécie de um bornal de couro. Podia ser um bornal de couro que era levado a tiracolo aqui, com duas alças grandes de couro, que nem as bolsas que as mulheres usam, não é? As mulheres não usam. Elas podiam ser feitas de vários tamanhos. Ela podia ser usada feito de couro, que o pajem de arma do rei levava, ou seja, era uma pessoa empregada do rei, que colocava as armas do rei, que ia para a guerra dentro dessa aljava, que era a tiracolo aqui, feita de couro. Então ele escondia a espada, escondia o tipo de capacete, às vezes, o tamanho que desse para colocar os tipos de ferramentas, uma lança aqui. Aí elas também tinham uns cortes que nem o cinturão, vamos dizer assim, do policial. O cinturão do policial tem aqueles lugares de colocar as balas. Então essa aljava era feita também assim, com esses cortezinhos assim, para enfiar uma lança, uma espada e colocava. Tinha bainha, guardava. Mas existia também outros tipos de aljava, que era feito como uma espécie de um baú, de uma mala grande, que era colocado no carro de guerra e colocava as armaduras ali, a espada, o capacete, a couraça, tudo ali dentro. Isso dava na Bíblia o nome de aljava. Então elas eram guardadas especificamente, preparadas para guardar as armas do rei, ou as armas de guerra de um soldado. Quando aquelas armas estavam guardadas na aljava, então dizia-se que elas estavam bem seguras.